Passamos à votação. Há sobre a mesa requerimento de reexame da matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos. Como a matéria está em urgência, nós vamos submeter o requerimento à votação. Em votação, as senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente Ternan, não só para agradecer a votação do requerimento que encaminhei para que o projeto não retornasse à CAI, fosse dado parecer das emendas em plenário. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência, que é o primeiro subscritor do requerimento. Já aprovado. Uma vez que a matéria encontra-se em regime de urgência, eu concedo a palavra ao senador Romero Jucá para proferir parecer em reexame, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós estamos avaliando todas as emendas e destaques que foram feitos e estamos, portanto, apresentando um novo relatório que incorpora todo o relatório do senador Luiz Henrique e mais as emendas número 11 e número 2. Portanto, o parecer é pela aprovação do relatório com essas duas emendas inseridas ao novo relatório da CAI e, portanto, coloca apreciação, registrando a importância de votar com validação, registrando que esse projeto que inicia o processo de convalidação vai à Câmara dos Deputados, terá que ser votado na Câmara dos Deputados e, para tranquilizar as colocações que foram feitas aqui, até o final do mês de maio, o ministro Joaquim Levin ficou de vir ao Senado e apresentar a geografia financeira para fazer a equalização e os investimentos necessários dos estados. Exatamente para que, junto com essa equação financeira, nós tenhamos condição de votar a resolução que uniformiza as alíquotas e acaba com a guerra fiscal. Portanto, essas duas matérias, a uniformização de alíquotas e a equação financeira, serão votadas em conjunto até o final de maio e, portanto, nós estaremos resolvendo definitivamente a questão da guerra fiscal. Feito esse registro, eu peço a aprovação do meu relatório. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu confio no espírito público e na competência do senador Romero Jucá. Acontece que esse texto, o texto que conhecido como relatório Luiz Henrique, é um texto longamente amadurecido. Foi objeto de muitas discussões no CONFAS, de discussões aqui nesta casa. Todos nós conhecemos. Eu não tenho, quero dizer a Vossa Excelência, que não tenho a menor condição de votar agora um texto que eu não sei qual é. Uma matéria dessa delicadeza, onde às vezes uma palavra, uma vírgula, muda o sentido de uma norma jurídica. Olha, eu peço a Vossa Excelência que distribua o texto que nós vamos votar para que possamos votar em plena consciência do alcance da nossa deliberação. Senhor presidente, só para dar um esclarecimento. Senador Romero. O texto é o mesmo do senador Luiz Henrique, com o acatamento de duas emendas. Uma que diz que fica a questão da guerra fiscal, resolvido também o débito no estado de destino, para que não haja dúvidas sobre remanescente de passivo a ser discutido na Justiça, e outro que melhora a condição do prazo de transição para o comércio em determinadas regiões, senhor presidente. O senador Romero Jucá está colocando o seguinte, é que o texto é o mesmo texto já publicado do senador Luiz Henrique, acolhendo duas emendas a mais, que também já estão publicadas. É a emenda número 1, a emenda número 2 do senador Ricardo Ferraz, que acrescenta inciso ao parágrafo 2º do artigo 3º, estabelecendo que as isenções, incentivos e benefícios poderão ter prazo máximo de até 31 de dezembro do 5º ano posterior à produção de efeitos do convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou incremento de atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria. E a emenda número 11, também acolhida pelo senador Romero Jucá, da senadora Lúcia Vânia, inclui no projeto o dispositivo
que afasta as sanções previstas no artigo 8º da Lei Complementar, número 24 de 1975, nulidade do ato e a eficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente, no caso de remissão do valor correspondente pelo estado de origem, a fim de que o estado de destino não se locuplete com a cobrança do imposto remido. Essas duas emendas foram acolhidas, todas as emendas já estão publicadas. E o parecer do senador Romero acontece em função da tramitação da matéria em urgência. Pela ordem, senhor presidente. Senador José Serra e senadora Vanessa Grazioso. Senhor presidente, na sessão passada, o senador Aloísio fez requerimento pedindo um reexame por parte da CAI do projeto em questão e da CCJ. Isso foi recusado. Senhor presidente, nós não podemos votar um projeto cujo texto não se conhece e que Vossa Excelência está lendo agora e que tem implicações de conteúdo. Eu tenho entendido, posso até estar equivocado porque não tenho o texto nas mãos, mas o que se dizia no âmbito do CONFAS para essa proposta é que ela facilita o passeio de mercadorias. Prefeito tributário. Pode ser que não, senador. Mas pode ser que não, senador Ferraz. Eu só digo que nós não podemos votar uma coisa que não está sendo examinada, senhor presidente. Isso é necessário que seja distribuído as emendas, que elas possam ser avaliadas. É o mais razoável. Eu queria, com o perdão da interrupção, senador José Serra, que comunicar que o Senado publicou o texto do senador Luiz Henrique com todas as emendas. Está publicado na internet nestes avulsos do Senado Federal, desde a sessão passada, já devidamente publicado. Presidente, pela ordem. Senador Pelo menos Serra, os números das emendas que estão sendo votadas deveríamos ter. E também o parecer do relator Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique... As emendas que foram acolhidas pelo senador Romero Jucá, em acréscimo, foram as emendas número 2 e número 11, que já estão devidamente publicadas no avulso. Portanto, só para deixar claro, não há texto novo, a matéria já foi publicada na internet neste avulso. O senador Romero Jucá apresentou um parecer em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, acolhendo mais duas emendas que já estavam devidamente publicadas. Senador Aloísio. Senhor presidente, não há texto novo, mas eu quero dizer com toda clareza, há uma modificação substancial do projeto que todos nós conhecíamos, do projeto que foi longamente discutido no CONFAS, e a acolhida dessas emendas vai simplesmente inviabilizar qualquer resolução que venha por fim à chamada guerra fiscal. Não é possível fazer uma coisa dessa. No final, na última hora, uma mudança que altera fundamentalmente as regras do jogo que está sendo jogado até agora. Senhor presidente, na condição de autor da... Ferraço. Eu acho que nós precisamos desmistificar algumas questões que são colocadas para dar uma relevância que não existe. Primeiro, nós não estamos modificando, nós estamos dando prerrogativa ao CONFAS para que o CONFAS o faça. O Senado não tem prerrogativa constitucional. O que nós estamos é dando delegação ao CONFAS para que o CONFAS o faça. Nós estamos autorizando o CONFAS para que, nesses casos específicos, o CONFAS possa decidir por 2/3, considerando 1/3 de cada região. Então, não há fato novo e não há essa relevância que está sendo considerada. O que nós fizemos na proposta, senhor presidente? Além de convalidar, nós criamos regras de transição para um conjunto de segmentos produtivos. Nós criamos regras de transição para a indústria. Nós criamos regras de transição para a atividade de infraestrutura.
E o que nós estamos fazendo, senhor presidente, é conceder também regra de transição para um segmento que é muito importante, que é o setor de distribuição. E nós tomamos o cuidado, inclusive aqui, de deixar claro que o beneficiário precisa ser o real remetente da mercadoria para eliminar qualquer possibilidade de passeio de notas fiscais, que é uma atividade criminosa que está devidamente coibido. De modo que não é fato novo. Esse processo é um processo amplamente conhecido, discutido, publicado no Diário Oficial do Senado da República. De modo que o que nós estamos fazendo é apoiar um segmento que, por exemplo, no meu estado, significa, senador Ronaldo Caiado, 35 mil empregos. No seu estado, no estado do Goiás, também é uma atividade que gera muita oportunidade de emprego, assim como na Bahia, assim como no Pernambuco e assim por diante. O que nós estamos fazendo, senhor presidente, é dar condição aos estados emergentes para que eles possam buscar o caminho da prosperidade e eliminar a concentração do desenvolvimento econômico em poucos estados brasileiros. É isso que estamos fazendo, senhor presidente. Senador Eunício Oliveira, senadora Vanessa Graziotin, senador Valdemir Moca. O que nós queremos mesmo agora é votar essa matéria pela importância que ela tem para os estados pobres do Brasil. E também, senhor presidente, para a garantia jurídica que nós não podemos deixar nesse momento de turbulência política, nesse momento de insegurança do ponto de vista econômico, a gente deixar empresas que foram, na boa-fé, se estabeleceram nessas condições, ficar numa condição ainda de dúvidas em relação a isso. Então, o que nós estamos votando aqui nessa tarde é uma questão de justiça e uma questão de segurança jurídica, que esse país precisa fazer valer essa questão da segurança jurídica. Em relação às emendas, senhor presidente, todos nós que conhecemos o regimento dessa casa, sabemos que todo projeto, todo substitutivo, cabe emenda a ser feita dentro do prazo pelos senhores senadores. E coube à mesa a lisura de publicar, como sempre fez e sempre faz, as emendas para que todos tomassem conhecimento. Então não tem nenhuma novidade, nenhuma mudança significativa no texto e nem mudança de última hora, senhor presidente. Tem mudança porque o relator Romero Jucá resolveu incorporar algumas dessas emendas e não dá parecer favorável em outras emendas. Isso é da regra do jogo, é regimental, senhor presidente. Portanto, não há nenhum tipo de trabalho diferente daquilo que reza a nossa cartilha do regimento, que Vossa Excelência tanto zela por ela. Portanto, o encaminhamento do PMDB é favorável ao projeto com a incorporação das duas emendas apresentadas e incorporadas ao projeto pela relatoria do senador Romero Jucá. Senadora Vanessa, em seguida o senador José Serra. Senhor presidente, eu quero que minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam muito claras para que não haja mal-entendido nesse plenário, porque, infelizmente, todos os senadores e senadoras nos cobram por conta da Zona Franca de Manaus. Então, que minhas primeiras palavras sejam de apoio ao projeto, que seja de apoio à convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, tendo claro que, na maior parte dos estados, esses incentivos funcionou como projeto de desenvolvimento, geração de emprego e de renda. Então, essas são minhas primeiras palavras. Segundo, senhor presidente, eu também não creio que haja nada de antirregimental o senador Romero acatar algumas emendas ou não. Entretanto, eu quero aqui fazer um apelo. Nós estamos passando, pelo parecer do senador Romero Jucá, a conceder incentivos fiscais, a garantir os incentivos fiscais ao comércio, que no projeto, no parecer original, era de 1 ano para 5 anos. Não há problema, é de transição, exatamente, senador Lúcio Savana, a gente sabe quanto isso é importante para o Centro-Oeste. Mas há uma emenda que não é de minha autoria, é uma emenda de autoria do senador Aloysio Nunes e que eu apresentei um destaque à mesa, que modifica o artigo 1º, inciso 1, senhor presidente, que diz que os efeitos desta lei
não é? A legislação terá efeito, a legislação estadual publicada até o início da produção dos efeitos dessa lei complementar. O que significa dizer isso? Em palavras simples, que até a publicação dessa lei, qualquer Estado brasileiro pode conceder incentivos fiscais. Eu creio que se nós estamos fazendo um pacto aqui, senhor presidente, para construir um novo ambiente no Brasil, para pôr fim efetivamente à guerra fiscal, que só virá com a aprovação de um outro projeto, que é o projeto que trará novas alíquotas do ICMS, não seria de bom tamanho aprovar algo com amplitude tão grande. O senador Aloysio Nunes Ferreira apresenta a emenda, salvo engano, até junho de 2015. Até junho de 2015. Eu perguntaria ao senador Romero Jucá da possibilidade, senador, de Vossa Excelência acatar a emenda do senador Aloysio Nunes Ferreira e colocar um período temporal para a concessão de incentivos. Julho, para todos, não valerá para um, valerá para todos os estados. Julho de 2015, senhor presidente, porque 2 emendas foram aceitas. Aí dizer que passaríamos por cima de tudo aquilo que o CONFAS discutiu, a gente está passando de forma constitucional, regimental, senador Eunício. Regimental, constitucional, o Ceará não ganhará menos e nem mais do que São Paulo, do que a Bahia, do que qualquer um outro estado, mas que a gente estabelecesse um limite, porque o que a gente está dizendo nesse projeto aqui, senhor presidente, é que nós estamos convalidando incentivos fiscais que legalmente não poderiam acontecer. Até quando? Até quando a lei for aprovada. Eu acho que é demais, senhor presidente, então eu quero fazer um apelo e gostaria de ouvir a sua resposta, senador Romero Jucá. Seria muito importante. Obrigada, presidente. Senadora Vanessa, só para registrar que o texto do CONFAS que encaminhou na proposta do senador Luiz Henrique é exatamente que não haja limitação do prazo, porque pode haver complementariedade em determinada atividade para completar o prazo dos 15 anos. Então, nós não vamos colocar prazo, porque foi fixado no entendimento com o CONFAS que não teria prazo. Portanto, não cabe aí a limitação dos estados na convalidação de qualquer vantagem. Senador Moca. Apenas, eu acho que o senador Ricardo Ferraz esclareceu muito bem. Não há fato novo, senhor presidente. As emendas foram apresentadas. O que o senador Romero Jucá colocou foi exatamente emendas previstas. O que não pode é agora mudar, como agora recentemente a senadora propôs. Isso não é possível, porque não está previsto no relatório. Então, eu não entendo, eu não consigo entender. Aqui, na hora que vamos votar a convalidação, parece que se cria um ambiente no sentido de não votar. Nós vamos votar a convalidação e, logo em seguida, vamos discutir as questões das alíquotas do ICMS. Mas a votação da convalidação, ela é fundamental, principalmente nesse momento, para acabar com essa questão de insegurança jurídica que tem em todos os nossos estados. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Serra. Senhor presidente, com todo respeito aos que me antecederam, inclusive ao senador Ferraz, que assegura que essa redação está bem feita, o real beneficiário, etc. Para deixar constar nos anais, senhor presidente, no CONFAS, essa proposta, essa ideia foi rejeitada pela quase unanimidade dos secretários por facilitar o turismo da nota fiscal, independentemente da intenção do autor, porque é muito difícil identificar aquele que se diz o real remetente da mercadoria depois de muitas transações. Por outro lado, o Estado, neste momento, que é mais prejudicado por esse dispositivo, porque outra coisa é dizer que vai se fazer uma outra votação, etc., tal, mexendo aqui ou acolá. É o Estado do Piauí que chega ao desespero nessa matéria. E nós estamos votando aqui um tema agora, um dispositivo dessa importância, sem ter consciência disso, que fique pelo menos registrado que este dispositivo, independentemente da intenção do autor e do meu
meu amigo, meu querido relator, o senador Jucá, independentemente das intenções, é um dispositivo que vai facilitar o turismo da nota fiscal no Brasil. E nós estamos votando isso agora. Há sobre a mesa requerimentos de destaques que serão lidos pelo senador João Alberto. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, a votação em separado, para tão somente promover a supressão do parágrafo 6º do artigo 3º do PLS 130 de 2014, da emenda número 1 da CAI. Assinado senador Ferraz. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, votação em separada de emenda número 2 do plenário, de minha autoria, ao PLS 130 de 2014. Senador Ricardo Ferraz. Terceiro requerimento. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, votação em separado da emenda número 3 de plenário, de minha autoria, ao PLS 130/2014. Senador Ricardo Ferraz. Requerimento. Requeiro nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, votação em separado da emenda número 4 de plenário, de minha autoria, ao PLS 130 de 2014. Ricardo Ferraz. Senhor presidente. Requerimento, nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda número 5 de plenário, do PLS 130/14, senador Romero Jucá. Requerimento, nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda número 6 de plenário, PLS 130/14, senador Romero Jucá. Destaque de emenda para votação em separado. Nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno, requeiro do Senado destaque para a votação em separado da emenda número 8 de plenário ao projeto de lei número 130. Assina a senadora Vanessa Graziotin. Requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da emenda número 9 de plenário do senador Aloysio Nunes Ferreira, oferecido ao projeto de lei número 130 de 2014, complementar. Assinado senadora Marta Suplicy. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separada de emenda número 10 de plenário, do senador Aloysio Nunes Ferreira, oferecido ao projeto de lei do Senado número 130 de 2014. Assinado senadora Marta Suplicy. Requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 312, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da emenda número 11 ao PLS 130/14,
Assinado senadora Lúcia Vânia. Requerimento. Requer, nos termos do artigo 312, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado da emenda número 13 de plenário do senador Eduardo Suplicy, oferecido ao projeto de lei ao Senado 130/2014, assinado senador José Serra. Requerimento. Requer, nos termos do artigo 312, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para a votação em separado da emenda número 15 do PLS 130/2014, assinado pela senadora Lúcia Vânia. Eu não sou senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. O parecer é contrário a todos os pedidos de destaque, portanto, nós encaminhamos contrário e pedimos votação em globo contrária aos destaques, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz, senador Omar Aziz. Não, senhor presidente, considerando o acordo feito, eu ia retirar os DVS feitos, mas o encaminhamento pela votação de forma global vai facilitar o encaminhamento. Eu acompanho a orientação feita pelo líder Romero Jucá. Senador Omar. Fazer um apelo ao senador Romero Jucá e relator das emendas que foram apresentadas, que ele revisse a questão da emenda número 8. A emenda número 8, senhor presidente, é uma garantia que não se estabeleça em pouco tempo uma grande guerra fiscal nesse país. Que a gente dá um prazo para que as empresas, se instaladas até o dia 30 de abril de 2015, possa ser com validade. A partir dessa data, não. Porque se passar mais 3, 5 meses para nós votarmos a convalidação, e ainda vai para a Câmara, na Câmara vai demorar um tempo, poderá voltar para o Senado, vai se estabelecer nesses meses aí, nesse intervalo, uma grande guerra fiscal e poderemos colocar tudo a perder. Por isso, eu sou favorável a que se convalide aquilo que existe, não aquilo que poderá ser criado ainda. Em 3, 4, 5 meses é possível. Por isso, senador Romero, eu faço esse apelo. Só para que a gente convalide. Hoje, a Ford está na Bahia, ela tem que continuar na Bahia, não pode sair da Bahia. Tem que continuar lá, com todos os benefícios que ela tem, gerando emprego, gerando oportunidade para o povo baiano, da mesma forma como tem em outros estados. Agora, se nós, senadores, não analisarmos claramente que é possível se fazer uma grande guerra fiscal nos próximos meses e colocar tudo a perder o que nós estamos construindo agora, aí fica difícil você discutir. Nada contra aquilo que já existe. Aquilo que já existe, convalidalização agora, já. Dar garantia ao empresário no momento difícil, senhor presidente, que o país passa, as dificuldades para se fazer investimento. Isso dará uma garantia para que os empresários possam investir mais, possam ampliar suas plantas, possam gerar mais empregos, mas aquelas empresas que já existem, não aquelas que estão só de butuca esperando a gente deixar aprovar aqui a convalidação para que tire proveito. Aí estaremos colocando em dúvida aquilo que está sendo construído por esta casa com tanta seriedade. É esse o apelo que eu faço. É esse o apelo que se faz para que a gente não coloque em dúvida. Não coloque em dúvida e dizer que já tem empresas em alguns estados esperando se aprovar ou se sinalizar a aprovação para que elas possam, nesse momento, brigar para os estados. Aí sim vai ter uma guerra entre os estados pobres, entre os estados ricos e pobres, porque se nós formos para uma disputa, quem perde, acima de tudo, são os estados. Por isso que eu faço esse apelo, senador Romero Jucá, que é o grande relator desta casa, é um homem que tem uma experiência muito grande e sabe a importância de a gente analisar isso com cuidado. Senador Ronaldo Caiado. Antes do nobre relator, eu gostaria de tranquilizar o nobre colega, senador Omar, pelo fato da preocupação dele,
que no momento que o governo apresentar o fundo de compensação, essa matéria vai ser resolvida imediatamente. Agora, Vossa Excelência deseja limitar a possibilidade de crescimento dos estados e faz com que o governo federal diga em alto e bom som: olha, a partir de agora eu não vou criar mais fundo. Qual é o estado que vai sobreviver hoje sem que tenha a garantia desses fundos de compensação? Então, nós precisamos, mais do que nunca, se é interesse do governo em que realmente não continue tendo mais migração dessas empresas, que ele estabeleça as regras, crie os fundos e aí sim nós vamos poder conter esse processo e resolver definitivamente. Agora, não é justo tentar inibir, tá certo, o crescimento desses estados e o governo simplesmente vem e diz: olha, a partir de agora o Tesouro não arca com mais nenhum. Sendo assim, nós não temos como avançar em nenhum processo de acordo. Nós temos que prevalecer aquilo que foi aqui apresentado pelo relator e, como tal, votaremos favoravelmente, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para registrar que nós vamos manter a indicação contrária a todos os destaques. Entendo os argumentos que foram colocados aqui, mas nós estamos mantendo a lógica definida junto com o CONFAS na questão dos incentivos dos períodos. Portanto, fica mantido o relatório e fica mantido o encaminhamento contrário a todos os destaques, senhor presidente. Votação em globo dos requerimentos de destaque. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Passamos à votação. Há sobre a mesa um outro requerimento que será lido pelo senador João Alberto. Requerimento. Requeiro preferência para a votação da emenda número 16 de plenário. Senhor presidente. Substitutivo antes da emenda número 1 da CAI. Também substitutivo ao projeto de lei do Senado número 130 de 2014, assinado pelo senador Romero Jucá. Essa emenda substitutiva é a emenda geral que eu consolidei, colocando a emenda substitutiva do senador Luiz Henrique, mais as duas emendas que nós colocamos agregando na emenda de plenário da revisão da CAI. Portanto, o voto é sim, essa é a matéria, é o cerne da questão da matéria que nós vamos aprovar a convalidação, senhor presidente. Esse parecer ele está, como disse o senador Romero Jucá, apenas sistematizando o parecer do senador Luiz Henrique anterior, mais as duas emendas que foram acolhidas. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.